Olá, meu nome é Sidney Venturi e hoje teremos nossa 8ª aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Na aula de hoje nós iremos abordar as redes SOHO. Esse termo SOHO, S-O-H-O, vem do inglês Small Office, Home Office, as iniciais dessa frase. Ou seja, escritório pequeno ou escritório doméstico. É um conjunto, essa rede utiliza um conjunto de tecnologias desenvolvidas especificamente para pequenas empresas ou para uso em escritórios ou redes domésticas. Essas tecnologias são tecnologias de baixo custo, que permitem sua utilização nesse ambiente, já que das grandes empresas, o acesso à internet, normalmente, e a configuração de rede é feita usando links dedicados. Enquanto nessas redes domésticas você vai usar alguma solução de rede de banda larga, como modems ADSL ou cable modem. Esse acesso em banda larga utiliza o modem. Esse termo modem, que vem de modulador-demodulador, é um equipamento que faz a transformação do sinal digital que nós temos nos nossos computadores, que é tudo digital, para o sinal analógico, que é utilizado na transmissão durante a transmissão da rede de banda larga. Então eu tenho um sinal digital na origem, passa pelo modem, o modem transforma em analógico, daí faz ele modula o sinal, passa pela rede. Quando chega no destino, eu tenho um outro modem que vai demodular, vai transformar esse sinal analógico novamente em um sinal digital que pode ser interpretado pelos computadores. O modem, ele pode ser interno ou externo. E no nosso caso aqui, de dois tipos, ADSL ou a cabo. O ADSL, que é aquela tecnologia utilizada pelas empresas de telecomunicações, como TIM Live, Velox e outros desse tipo, e o cable modem, que é usado normalmente pelas empresas de TV a cabo, como o Virtua. Tá? São dois modems, usam tecnologias de transmissão diferentes. No meio físico, a ADSL usa o cabo telefônico normal e o cable modem, o cabo da TV a cabo, que é aquele cabo coaxial. E aqui nós temos alguns exemplos desses equipamentos, né? Que pode servir tanto para ADSL quanto para cable modem. Muito bem. A ADSL, essa sigla ADSL, vem do inglês Asymmetric Digital Subscriber Line, ou seja, linha digital assimétrica para assinante. Ela tem esse termo assimétrica, que está aqui destacado, porque ela permite a transmissão em alta velocidade, mas a velocidade de upload, a velocidade com que eu levo dados da minha casa para a rede é bem menor que a velocidade com que eu faço o download. Por isso que ela é chamada assimétrica, tá? Eu tenho uma velocidade de download muito maior que uma velocidade de upload e normalmente as soluções mais utilizadas pelas empresas de telefonia que fornecem acesso de banda larga. Ela usa uma linha telefônica comum e me permite velocidades em altas velocidades de transmissão. Por exemplo, 80, 100, 100 e poucos megabits por segundo. Como eu disse, esse modem, o ADSL, é chamado assimétrico porque eles recebem dados em uma velocidade maior do que eles transmitem. O ADSL ele foi feito para ser usado em cima das linhas telefônicas normais. Então ele tem que permitir a transmissão de voz também. Então a tecnologia divide o canal de voz, o canal do fio telefônico, em 3 canais virtuais distintos. O canal de voz, o canal de download e o canal de upload. Essa figurinha aqui está mostrando a faixa de frequência que você tem disponível na linha telefônica, que vai até 2.2 MHz. Muito bem, até 4.000 Hz
Então aqui, ó, 2.2 MHz é 2 milhões e 200 mil Hz. Olha o mega aqui. Então até 4.000 Hz fica o canal de voz, que é normal e não precisa uma largura de banda maior que isso, porque a nossa audição não consegue distinguir nenhum sinal acima de 4.000 Hz. Eu tenho um menor canal de upload aqui, que ele disponibiliza, e um maior canal de download. Quando você ouve falar assim, normalmente é uma opção de 1 para 10, tá? Então, se você tem uma linha de 30 megabits por segundo, você tem 27 megabits para fazer download e 3 megabits para fazer upload. Mais ou menos isso aí é a velocidade que você consegue. Uma outra coisa que aparece no nosso modem ADSL é o splitter. Quem já teve esse modem instalado em casa, chega lá o cara da telefone e fala, tem aqui esse equipamentozinho que você coloca na entrada do telefone. O telefone tem que entrar ali. Por quê? Para tirar o ruído do modem. Senão fica o ruído do modem no fundo, você não consegue entender nada. Esse aparelhozinho aqui, que é o splitter, ele é um canal passa-baixa, ou seja, ele só deixa passar a parte de baixo do espectro de frequências, até 4.000 Hz, que é exatamente, como nós vimos na figura anterior, o canal de voz. Esse splitter que está aqui, você pode entrar também na entrada de uma central telefônica, joga o sinal para dentro da central usando o splitter, justamente para filtrar a entrada da central e ficar só o canal de voz, tá? Aí tem uns equipamentos, não vamos entrar em grande profundidade, mas quando você faz a transmissão, se é voz, ele vai para o PSTN, que é o Public Switch Telephone Network, ou seja, a rede de telefone pública comutada, que é para a voz, ou então vai para a parte de dados, que é o DSLAN. E aqui está mostrando o esquema como um todo, tá? Aqui na residência, no escritório, olha só, eu tenho aqui a estrutura física de linha telefônica, eu tenho aqui o filtrozinho, que é o splitter, daqui sai para o telefone, aqui eu tenho o modem, do modem vai para o computador. E aqui é a mesma coisa, ó, separando se vai voz para o PSTN ou vai para a internet através da DSLAN. Isso aqui eu estou falando lá na estação telefônica, tá ok? Para instalar um modem ADSL, você conecta o equipamento lá na tua central telefônica, no caso lá da empresa de comunicação, e o modem na sua casa. E quando o modem estabelece uma conexão com o modem da central, o sinal vai para um roteador e em seguida para o provedor que joga na internet. Já o cable modem, ele opera através do cabeamento da TV a cabo, como é o caso da nossa NET. A NET, que usa o Virtua, o Virtua, que é uma tecnologia de cable modem. Vou fazer uma observação aqui. Até alguns anos atrás, telefonia era uma coisa, TV a cabo era outra, totalmente separada. Tanto que as empresas de TV a cabo somente forneciam sinal de televisão, não forneciam comunicação. E as empresas de telefonia ou de telecomunicações que forneciam acesso à internet e voz. Com a convergência digital, o que acontece hoje? Se você for na NET, a NET tem o telefone dela, que vem através do cabo, tem o acesso à internet via o Virtua e tem a TV. E as empresas de telefonia passaram a oferecer também canais de televisão via o cabo telefônico, tá ok? Porque houve a convergência, porque tudo agora é IP, tudo agora é pacote. Mas no caso do cable modem, é similar ao ADSL, só que similar o conceito. Eu vou colocar um pequeno modem na minha casa que vai me fazer a codificação dos dados para chegar no cabo. Acabou. Só que a forma de codificar é diferente do ADSL. No cable modem, esse nosso cable modem, ele vai ter lá um roteador que vai ligar a minha rede local à rede da internet. Aliás, nós vamos ver que esses modems atuais, eles são modems integrados, eles têm um roteador dentro deles, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho.
Esses dados vão viajar em redes em pequenos pacotes lá do protocolo IP, através do cabo coaxial, por isso que é chamado Cable Modem. Eu tenho lá o controlador, que é aquele headset, aquele que você recebe na sua casa, tá? Aí lá eu vou ter o parte de televisão dos assinantes, que converte a imagem em vídeo, e um outro equipamento que vai fazer a parte de modulação dos dados. Eu posso ter também um cable splitter para dividir a ramificação, uma para a televisão, outra para o cable modem, aquilo que a gente chama de divisor de frequência, que a gente instala um divisor de frequência, tira um cabo para o modem, outro cabo para a televisão. Tá? E o cable modem que vai demodular o sinal e traduzir os pacotes em IP e vai fazer o upstreaming ou o download. Os cables modems podem ser externos, internos ou interativos set-top box, que é um modem disfarçado. Esse tipo de modem, normalmente, ele fica numa caixinha só com a parte de televisão integrada, tá? Mas o que a gente vê mais por aí, pelo menos mais comum, são os nossos modems o quê? Externos, aquele modemzinho. O que acontece? Esses nossos modems, sejam o ADSL ou o cable modem, eles são uma solução integrada, tá? Eles têm duas formas de trabalho. Eles podem trabalhar na forma ponte ou na forma roteador. Vamos explicar a diferença. Muitos de vocês, sua observação, já podem ter ouvido falar isso. Eu roteei o meu modem está roteado, o meu modem não está roteado, meu modem está no modo bridge. Então vamos explicar o que é isso. Quando um modem está em modo bridge, que é modo ponte, o que acontece? Primeiro, para você se conectar, na sua máquina, você vai usar um programa que eles chamam de programa discador. Esse programa vai prover o acesso à internet, lá com o seu ISP, Internet Service Provider, ou seja, provedor de acesso à internet, e você vai se validar e você vai receber um endereço IP para poder navegar na internet. Um endereço IP público, como nós já falamos numa aula anterior, eu tenho endereços IP públicos e privados. No caso, endereço IP público. Esse endereço IP público, ele vai ficar na máquina do usuário. Então, a sua máquina vai ter o endereço IP público. E o modem, ele vai fazer apenas a ligação, a transformação da sinalização física de camada 1 e camada 2, física enlace, daqui para cá e daqui para cá. Tanto essa máquina quanto esse roteador que eu vou ter aqui na entrada da internet estão na mesma rede. Então, uma ponte interliga segmentos de uma mesma rede. Já no modo roteado, quando você fala que você está no modo roteado, o que acontece? O IP, ele fica no modem. O modem disco, o modem se conecta e o IP público fica aqui no modem. E internamente, o modem, ele vai fazer a distribuição do IP privado para a rede interna. Esse modem vai trabalhar com NAT e DHCP. Nós vamos ver isso aqui depois, o que é NAT e o que é DHCP, tá? Mas o DHCP, vou explicar rapidamente. O DHCP é aquele protocolo que faz a distribuição de configuração IP para sua máquina. Então esse modemzinho aqui, ele vai distribuir IP privado para essas máquinas, vai distribuir uma configuração. E o NAT é fazer a transposição do IP privado para o IP público. Então o modem vai fazer a transposição, ele vai receber uma solicitação dessa máquina que tem o IP privado e ele vai mandar para a internet usando o IP público, já que na internet só pode existir IP público. Isso é fazer NAT. Esse modem vai fazer isso tudo. Aliás, esses modems atuais, eles são roteadores, são servidores de DHCP, servidor NAT, firewall. Tem normalmente um switch com 4 portas, que me permite fazer ligação direta nele. E são também access point de rede sem fio, que me permite conectar diretamente neles via rede sem fio. Ou seja, é bastante coisa no equipamento só.
Outro equipamento que a gente usa na rede Sorro é a placa de rede. A placa de rede nada mais é do que a interface que permite fazer a ligação de uma máquina à rede de computador. Ela pode ser cabeada, como essa que está aqui, ó. Tem uma entrada RJ45, ou pode ser uma placa de rede sem fio. A maior parte dos equipamentos hoje possui essas duas possibilidades, né? Então já possui duas placas de rede. Uma placa de rede sem fio e uma placa de rede cabeada. Estou falando de computadores. A placa de rede, a função da placa de rede é pegar os dados que eu tenho no computador, que são usados como uma transmissão paralela, e transformá-los para seriais, já que a transmissão em rede é serial, um bit atrás do outro. Enquanto dentro do computador, eles têm um bit do lado do outro, de acordo com a largura do barramento. Se são 64 bits de cada vez. A placa de rede ela é uma transceptor, ou seja, ela é transmissora e receptor, e converte os sinais do computador para sinais elétricos, converte sinais digitais para sinais elétricos, que é o que pode trafegar nos cabos de rede. Muito bem. Uma placa de rede, ela possui endereço de rede, que para o nosso caso e para todos os efeitos sempre é um endereço IP da placa, tá? Uma coisa importante, o endereço IP é da placa, é da interface, não é do computador. Isso significa que um computador que tem uma rede sem fio e uma rede cabeada, ele vai ter, e pode estar até em redes diferentes. Cada placa dessa vai ter um endereço IP diferente, se estiver conectado com os dois, tá? Terá um de uso preferencial. E cada placa possui um número que a diferencia dos demais, que é o tal do endereço MAC, endereço físico. O endereço MAC, ele vem configurado na placa de rede, lá na BIOS da placa de rede. Então ele vem gravado na ROM da placa de rede, tá? Eles são 6 bytes. Isso aqui é um exemplo, tá? E ele é um endereço único daquela placa. Não posso ter no mundo duas placas com o mesmo endereço MAC. E nunca muda. Eu posso andar em várias redes diferentes, o endereço MAC não irá mudar. É como se fosse o CPF, o identificador da placa. Já o endereço IP identifica a rede aonde está aquele computador. É como se fosse o endereço de uma pessoa. Uma pessoa que mora no local tem um endereço. Se ela se mudar, muda o endereço, mas o CPF dela continua o mesmo. Então, o MAC identifica a placa independente da rede. E o endereço IP diz em qual rede aquela máquina está e qual é a máquina dentro daquela rede. Muito bem, funcionamento da placa de rede. Antes da transmissão, ela envia dados através da rede para ajuste da placa receptor. Então tem algumas trocas de informação, tamanho máximo de grupo, quantidade de dados a serem enviados, intervalo de tempo, tal, tamanho do buffer, velocidade que ela vai transmitir. Então há uma troca de informações entre os dois pares que vão se comunicar para acertar como essa transmissão irá ocorrer, tá? Se eu tenho uma placa de 100 megabits e uma placa de 10 megabits, tudo ficará rodando na velocidade de 10 megabits. Então isso aqui é importante, porque é isso que permite que eu tenha placas de velocidades diferentes na mesma rede. É o fato de que elas vão sincronizar pela de menor velocidade. E o envio e recebimento ocorre quando os parâmetros estão ajustados. Então isso é a nossa placa de rede. Já um hub é essencialmente um repetidor. Muitos de vocês já devem ter visto o pessoal falar hub switch, identificar como o mesmo equipamento, um negocinho quadradinho, cheio de entrada RJ45. Externamente olhando, você não diferencia um do outro.
A diferença é na forma de funcionamento. O hub é um equipamento mais antigo, mais barato, bem mais simples. Aonde? O que eles fazem? Ele é basicamente um repetidor multiporta. Se eu tenho aqui um hub, e neste hub eu tenho 4 computadores interligados. Computador A, B, C e D. Se o A quiser enviar algo para o C, ele vai enviar para o hub, e o hub vai mandar para todo mundo, para o B, para o C e para o D. Tá? Então o hub é o que a gente chama de repetidor multiporta. Ou ele pega um sinal que chega por uma porta, regenera o sinal, já que o sinal durante a transmissão ele vai sendo degradado, então ele vai ser regenerado, ele vai ser posto na sua forma original, e ele joga de novo o sinal em todas as outras portas. Ele é basicamente um repetidor multiporta, tá? Ele sempre vai transmitir tudo com a mesma taxa, ele não consegue trabalhar com taxas de velocidade diferentes. Ele não armazena nada, não há CSMA-CD, nós vimos já sobre Ethernet, CSMA-CD, o hub não tem isso. O hub, se ocorrer uma transmissão no hub, transmitir ao mesmo tempo, ocorrerá uma colisão dentro do hub, tá? E ele não provê grandes funcionalidades de gerenciamento de rede. Então, aqui o exemplo, ó, um hub de backbone interconecta segmentos de LAN. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como é que funciona. Como tudo aqui é hub, ó, hub. Se este computador quiser mandar algo para esse, repare que os dois estão no mesmo hub, ele vai mandar para cá, vai vir para os 4. Só que esse hub vai mandar para o hub de cima, e esse hub de cima vai mandar para os outros hubs que irão o quê? Propagar para todos os computadores da rede. Significa que nessa rede toda, apesar de ter vários hubs, tudo dividido, só um pode transmitir de cada vez. Porque se o outro aqui, se esse aqui, ó, resolver transmitir também, irá ocorrer uma colisão e a rede vai parar de funcionar. Então o hub, ele é limitado nesse aspecto. Ele não elimina a colisão, não trata a colisão, ele simplesmente pega tudo que entra por uma porta e replica nas outras, tá? Isso faz com que nós tenhamos um único e grande domínio de colisão. Então qual é a funcionalidade que ele me dá? Estender a distância entre os nós. Com esse tipo de cabeamento, a distância normal é de 100 metros. Então, entre esse computadorzinho aqui da esquerda, que eu estou marcando em vermelho, e este hub, eu posso ter 100 metros. Mas eu posso ter mais 100 aqui, ó. Então, agora, 2 computadores que estão distantes 200 metros conseguem falar entre si. Antes, não. Porque se eu fosse ligar diretamente, seria no máximo uma distância de 100 metros. Então, essa é a funcionalidade que o hub me dá. O switch. O switch é um dispositivo de camada 2. Conforme está mostrando aqui, ó. O que significa ser um dispositivo de camada 2? Significa que ele consegue ler cabeçalho de camada 2. Então, ele consegue enxergar o endereço MAC que eu tenho lá no cabeçalho da camada 2. E com isso, ele vai chavear. O que vai entrar por uma porta, ele vai ler o endereço MAC e jogar para a porta onde está aquele computador. Essa é a grande funcionalidade que o switch me dá. Com isso, ele vai impedir, ele vai dividir os domínios de colisão, vocês vão ver que ele vai diminuir muito a colisão, vai segmentar a rede e vai permitir que 2 computadores transmitam ao mesmo tempo, desde que não estejam no mesmo domínio de colisão. Ele vai usar o CSMA-CD, que nós vimos numa aula lá para trás, tá? Eles são transparentes, o hospedeiro não toma conhecimento do switch, e eles são, basicamente, eu ligo e ele já está funcionando, e ele aprende sozinho, eu não preciso configurar absolutamente nada. E aqui é a cara de um switch profissional. Mas aonde a gente encontra um switch desse no nosso dia a dia? Lá naquele modemzinho ADSL, quando eu olho atrás, tem 4 portas, aquilo é um switch. Então, na realidade, a gente convive com o switch na nossa vida. Tudo bem, como é que funciona? Cada computador tem um MAC. Então, se esse cara aqui, ó, que é o A, quer mandar para o F,
que está ali, como aqui é um hub, ó, o primeiro aqui é um hub, ele vai mandar para o hub vai mandar para todo mundo. Quando chega no comutador, o comutador sabe, como ele sabe, a gente vai ver daqui a pouco, que o F está nesse pedaço aqui, ó. Então ele só vai encaminhar para cá, ele não encaminha para cá. Com isso, esse lado aqui pode funcionar normalmente, que se houver uma transmissão aqui interna, não ocorrerá uma colisão. Um switch possui uma tabela de switch. O que é essa tabela de switch? Ele armazena qual MAC está em qual interface. Isso é a tabela que ele tem. Então, quando ele recebe um quadro, ele olha e fala, esse cara é para o F está na interface 2. Então, eu vou jogar na interface 2 e só na interface 2. Para isso, ele vai usar uma autoaprendizagem, que é esse algoritmo aqui, ó. Quando ele recebe um quadro, ele vai procurar na tabela de switch se existe aquele endereço. Se existe, ótimo. Ele joga no segmento de destino. Se não existe, ele vai jogar para todo mundo. Tá? E outra, se ele recebe e se ele não conhece, ele vai aprender, ele vai gravar na tabela. Com o exemplo, eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, são 3 hubs e um switch aqui em cima. Isso aqui é uma configuração mais antiga, quando se usava ainda muito o hub na ponta. Hoje a tendência é usar switch em tudo. Vamos lá. O A, ó, o C quer enviar para o D. A primeira coisa que eu quero que vocês reparem é essa tabela que está aqui, ó. Essa tabela é do switch, tá? Repare que o switch não conhece nem o C nem o D. Ele não sabe nem onde está o C, nem aonde está o D. Então o C manda para o hub. O que o hub faz? Vai mandar para o A e para o B e para o switch lá em cima. Isso porque o hub sempre faz isso. Quando chega no switch, ele vai consultar aqui. Ele sabe onde está o D? Não, não sabe. O que ele faz? Aí ele parece um hub, ele vai jogar para todo mundo. E o hub vai encaminhar para os outros, vai chegar lá no D. Mas ele aprendeu alguma coisa com isso? O que ele ganhou com isso? Ele aprendeu onde está o C, porque ele não sabe onde está o C. Como o C chegou pelo 1, por que o C chegou por 1? Porque chegou assim, origem C, destino D. Então ele vai falar, o endereço de origem é o C. Eu não sei onde está o D. Mas como o C chegou pela interface 1, obviamente o C está na interface 1. E dessa forma, é que ele vai aprendendo e preenchendo sua tabela pelos endereços de origem. Olha o efeito aqui, ó. C1, ele aprendeu. Muito bem. Vamos supor agora que o D vai responder para o C. O D vai mandar para o hub vai mandar para todo mundo e vai chegar no switch. Quando chegar no switch, ele vai estar assim, ó, origem D, destino C. Eu sei onde está o C? Sei, ó, já tem aqui na minha tabela, está no 1. Ele vai jogar só para o 1 e o hub vai espalhar. Reparem que ele já não mandou na saída 3, que é para cá. Não mandou, que é aqui para esse hub. E ao mesmo tempo ele vai aprender que o D está no 2. E assim sucessivamente. Depois de um tempo, o switch vai saber onde está todo mundo e vai parar de fazer broadcast, ele vai parar de mandar para todo mundo, para todas as interfaces. Muito bem. No mundo ideal, quando eu só tiver switch, se tudo for switch, o que vai acontecer? Cada switch vai conhecer a interface saída para todas as outras máquinas. Isso fará com que, se, por exemplo, se tudo fosse switch e não mais hub aqui no meio, eu estou apagando para a gente poder ter uma ideia, e assumindo que
Todos os switches já conhecem todas as máquinas? Se o A quiser mandar algo para o H, o que vai acontecer? O A vai mandar para o switch que ele está ligado. Lembrem que agora isso aqui não é mais hub, é switch, tá? Esse switch vai saber que o H está do lado de cá, ó. Então que ele tem que mandar para aquele switch lá de cima, então ele vai mandar para lá. Primeiro já não vai mandar para o B e para o C. Este switch sabe que o D, que o H está na saída para o lado direito aqui, então vai mandar para cá. E esse cara, que também será um switch, vai mandar direto para o H. Ó. Então eu vou acabar fazendo uma ligação ponto a ponto, que é muito mais eficiente do que a forma de trabalho do hub. Outra coisa, o switch não tem colisão. Se ele receber duas transmissões ao mesmo tempo, ele tem que fazer armazenamento. Ele armazena uma, trata a primeira, depois trata a segunda. Com isso ele torna um esquema livre de colisões. Tá? Então ele faz o que a gente chama de isolação de tráfego. No caso, cada porta do switch é um domínio de colisão separado. Domínio de colisão são as máquinas que são afetadas por uma colisão. No desenho original, nós tínhamos 3 hubs aqui embaixo. Então aqui seria um domínio de colisão, o segundo e o terceiro. Então só ocorre colisão dentro do domínio. Fora do domínio, de um domínio para o outro não acontece colisão. Se isso aqui fosse tudo hub, eu teria cada pedacinho desse como um domínio de colisão o quê? Separado. Finalmente, o último equipamento que a gente vai ver hoje, que são os roteadores. E vamos abrir um parênteses aqui. Aquele modemzinho é switch, então trabalha com switch, como eu expliquei agora. E também é roteador, vai trabalhar que nem o roteador funciona. Então aquele singelo modem que nós temos em casa tem isso aqui tudo. O roteador, ele faz interligação de 2 redes físicas distintas, tá? E funciona na camada 3, ou na camada de rede. O roteador, ele também filtra e isola o tráfego, mas pelo endereço IP, não pelo endereço MAC. Ele vai possuir uma tabela com todos os endereços de redes conhecidos, como se conectar a outra rede, para quem que ele envia. Um conceito muito importante que a gente deve guardar, então, a ideia é o seguinte: roteador interliga redes diferentes. Significa que se eu tenho aqui um roteador, aqui uma máquina e aqui outra máquina, esta máquina A não pode estar na mesma rede IP da máquina B. Que o roteador vai de uma rede para outra rede, tá? Ele vai selecionar o melhor caminho, melhor rota, tem protocolos complicadíssimos para isso, tá? Eles só se comunicam com outros roteadores ou com um switch na ponta, tá? Eles só trabalham com endereço de rede. E se comunicam entre si, mas não com computadores remotos. Beleza. Então aqui eu tenho, ó, várias redes. Aqui, ó, rede 1, 2, 3, 4, 5. E esse Gzinho está representando o quê? O gateway, ou seja, o roteador, que está interligando redes diferentes. E aqui uma comparação entre switch e roteadores. Os dois são store e forward. O que é isso? Os dois recebem o roteador, o pacote, que é a PDU de camada 3, o switch, o quadro, que é a PDU de camada 2, PDU, unidade de dados do protocolo, o nome que a gente dá para aquilo que é transmitido naquela camada. Os dois recebem, armazenam na memória interna, analisam e depois reenviam, por isso que é chamado store and forward. O roteador é camada de rede, os switches são da camada de enlace. Roteadores mantêm tabela de roteamento, switch mantém tabela de switch. Tá? O roteador é algoritmo de roteamento e o switch faz filtragem e algoritmo de autoaprendizagem, como a gente viu. Aqui tem uma diferença fundamental: o roteador exige configuração. Ah, mas aquele lá em casa que eu botei o modem não faz nada. Não, porque ele tem um macetezinho que é o seguinte, chamada rota default. Tudo que chega ele manda para o ISP que se vire. Então não exige grandes configurações. Mas um roteador mesmo, numa empresa, exige configuração. Já o switch não, é só ligar.
E aqui, um resumo, onde nós temos isolação de tráfego, o hub não faz, o roteador e o switch faz. Plug and play, o hub e o switch, o roteador não exige configuração. Roteamento ótimo, só o roteador faz. E cut throw, ou seja, cortar e encaminhar, o hub e o switch faz, o roteador não. Isso aqui é um tipo de switch que, em vez de armazenar o quadro, ele só lê o cabeçalho e já chaveia. É um switch mais barato, mas tem alguns probleminhas nessa implementação, tá ok? Mas existe essa possibilidade. Muito bem. Com isso, terminamos a aula de hoje. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.